Bora! Boa noite, galera! Fundo para nós hoje. A frequência de fundo que eu vou botar hoje é a frequência do amor. Deixa eu só baixar o volume aqui. Show! Show, galera! Tudo certo para começar agora. Uma frequência de fundo, tocando a frequência do amor. Então vamos lá. Meu nome é Eduardo Scarpari Gomes, sou mestre em Reiki Xamânico. Hoje aqui é mais uma aula de Reiki, que eu mostro tudo que tem no meu curso, tudo que tem na minha formação, tudo que é o Reiki Xamânico Estrelar. Então hoje é mais um conhecimento sobre o Reiki Xamânico Estrelar que todos aprendem quando faz a formação. O assunto de hoje, galera, é sobre as 4 direções sagradas do norte, do leste, do sul e do oeste. Quando eu estava hoje fazendo aqui para vocês esse conteúdo, escrevendo, gente, me veio muitas ideias, muitos insights que eu nem tinha percebido ainda nesse conteúdo. Galera, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 folhas de conteúdo para vocês. E olha, hein, eu tinha ficado em dúvida em fazer esse tema porque não tinha muito conteúdo, mas tem muito conteúdo. Cada direção sagrada significa algo para nós. O norte significa algo. Quando a gente está na estação a direção norte, cada direção tem uma estação. Então, quando a gente está nessa determinada estação, determina como a gente está, determina nosso poder emocional, determina a nossa realidade, o que a gente tem que fazer, qual é a energia do momento. Então as 4 direções sagradas definem a energia do momento. E eu vou dar exemplos práticos de como funciona plantações. Eles utilizam muito forte as direções sagradas. Alguns sabem, outros não sabem. Alguns agem no automático, outros não. Mas a direção sagrada é muito forte, esse conhecimento, galera. Então, o que eu vou comentar com vocês aqui é sobre elas. E hoje o assunto é longo, muito longo, certo? Na abordagem da cura xamânica estrelar, tem uma teoria sobre como criou as 4 direções sagradas. Gente, é muito incrível, tá? Muito incrível mesmo como foi criadas as 4 direções sagradas, certo? Hoje eu vou contar uma história para vocês de como criou essas 4 direções sagradas. É incrível, incrível mesmo. Bem antigamente, mas muito, lá no início da criação do planeta Terra, lá no início da criação dos seres humanos, nem existia seres humanos ainda, na criação da vida, foi definida as 4 direções sagradas, através dos animais. Sim, através dos animais. Então vamos lá. O que eu vou contar para vocês aqui é uma breve história que é abordado na cura xamânica estrelar, uma teoria da cura xamânica estrelar, certo? Então, lá naquela vez, onde só existia animal, naquela época só existiam animais vivendo aqui na Terra, então na época dos macacos, na época só tinha animais mesmo. Lá, o urso era o rei, o urso era o líder de todos os animais, de todas as direções sagradas, o urso. Ele dominou por muito tempo, essa liderança dominava tudo como um todo. Mas começou a ter muita discórdia naquela época, porque só o urso dominava. Por que muita discórdia, Edu? Porque, gente, eu já comecei, nem tô dando boa noite para todo mundo, porque o assunto é longo, é muito conteúdo e eu tenho que dar conta de passar para vocês todo esse conteúdo, certo? Então, boa noite a todos que estão entrando aí, porque é muito conteúdo para passar para vocês, tá? É um conteúdo top hoje sobre as 4 direções sagradas que eu vou me aprofundar muito sobre ela, certo? Então, voltando à minha história, o urso era o rei, o urso dominava tudo. Então, como o urso dominava tudo, Edu? Porque naquela época não existiam as 4 direções ainda. Então o urso determinava algumas ações, o urso era o líder, mas chegou um certo momento que os animais começaram a discordar sobre por que só o urso, por que só a linhagem do urso que são líderes. Aí começou o seguinte,
O Coiote começou com a força dele, começou a discordar, eu também quero ser o líder. Eu quero ser o líder dessa nação. Aí depois chegou a Águia, eu também tenho poder para ser o líder dessa nação. Aí chegou o Búfalo, eu também tenho esse poder para ser o líder. Então todos eles começaram a se discutir entre eles. E começou a meio que tiver brigas, intrigas. Como vocês podem perceber, hoje no momento atual também tem essas intrigas na liderança, né? Na presidência, liderança de equipe, presidência de empresas. Sempre tem uma liderança que todos querem brigar pelo posto mais alto, né? E aconteceu isso também no reino dos animais. Naquela época, os animais, eles começaram a se brigar porque eles queriam a liderança daquela época. Mas como que eles queriam? Aí, para não acontecer aquela briga, aquele desentendimento, para vir aquela frequência da raiva, a frequência do desejo, o que aconteceu? O grande espírito desceu, o grande espírito, universo, o criador de tudo que é, um grande espírito desceu para começar a ter um consenso entre eles, entre os 4 animais, para ter um consenso entre eles. Aí chegou o grande espírito e falou o seguinte: gente, vamos parar com essa briga, porque eu tenho uma solução para vocês, certo? Então vamos lá. Urso, você, urso, que for líder por muito tempo, como já cresceu muito a população de animais, urso, você vai ser direcionado à direção oeste. Então ali já começou a criar a direção oeste. O urso pegou e foi para a sua direção oeste, e todos aqueles que queriam seguir o urso foram junto com ele. Então vários animais da linhagem do urso foram junto com ele. Então a direção oeste foi criada com a liderança do urso. Depois o grande espírito falou: Coiote, você vai para a direção sul. Então o Coiote e todos aqueles que seguiam o Coiote foram para a direção sul. Depois foi criado a direção leste, que é o animal de poder, a águia. Então todos aqueles que seguiam a águia, animais que voam, foram para a direção leste. E deixa eu ver o outro aqui que eu esqueci de falar. E da direção norte foi definido o búfalo. Então o búfalo, com a sua equipe, foi para a direção norte. E ali foi criado as 4 direções sagradas. O norte com o búfalo com o poder da sabedoria, do conhecimento e do mental. E depois foi o leste, que é a águia, com a sabedoria do espiritual, da iluminação, foi para o leste. E depois veio o sul, que foi o coiote, que foi com as suas emoções, com a sua confiança, e foi para a direção sul. E depois o urso, né, que é pela direção dele, foi para a questão da introspecção, que é a questão de você olhar para dentro de você, refletir as suas ações, se organizar dentro de você, e criou a direção oeste. Eu vou mostrar para vocês agora aqui que eu aprendi uma nova ferramenta aqui no Instagram. Eu bati uma foto sobre as 4 direções sagradas, certo? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se vai dar certo. Eu acho que não salvou, deixa eu ver se salvou. Salvou. Vou pegar aqui e vou mostrar para vocês. Ó, aqui, eu acho que não pegou muito bem. Mas enfim, aqui estão as 4 direções sagradas, certo? Quem está no meu grupo Telegram, depois eu vou mandar. Como vocês podem ver, tem aqui que é o mental. Então, o norte é muito relacionado ao mental, à mente. A estação do norte é o inverno. E a direção norte vem muita sabedoria e conhecimento, certo? E depois veio aqui a direção leste, que é muito o animal de poder, a águia, que traz muito o mundo espiritual, muito a expansão de consciência. Então é a plantação, é a ação, onde você começa a plantar para colher lá na frente. E o coiote, que vocês podem ver aqui embaixo, é a emocional, é a emoção, onde trata com as emoções, onde você começa a colher, que a estação é o verão. Depois vocês podem ver o oeste ali, que é mais o físico, que não é tanto emocional. O sul é emocional, o oeste é físico, vocês podem ver. Então o oeste é muito físico, então é para você se aterrar.
você analisar como está a sua parte financeira. Então, o oeste é o físico. Como vocês podem ver, tem essa roda aqui das 4 direções sagradas. Quem aqui já sabe como é feita uma plantação de arroz, vocês vão entender plantação de arroz, qualquer outro tipo de plantação. Vocês vão entender como é feita essa roda. Vamos trazer depois eu vou trazer para a nossa vida real, tá? Só vou dar um exemplo para vocês. Quando chega no inverno, que é o norte, que é a direção norte, que é a estação do inverno, que é o mental, o que acontece? Os agricultores, eles vão refletir o que eles podem fazer diferente para a próxima safra. Então, eles começam a receber, pesquisar sabedoria, pesquisar conhecimento, como eles podem melhorar a plantação de arroz deles, onde eles começam também a botar adubo na terra, começam a preparar a terra com toda a sabedoria e conhecimento. Depois vem para a próxima estação, que é a primavera, que é o leste, que é o seguinte, que acontece como? Na primavera, eles começam a agir, a plantar. Eles começam a plantar arroz. Então é muito elemento fogo mesmo na direção leste. Eles começam a plantar. E depois vem no verão, que é a colheita. Então vocês podem perceber que agora, no verão, teve muita colheita de arroz. Então você começa a colher aquilo que você planejou lá em cima no norte, o que você plantou no leste, que é a estação primavera. E depois você vem no verão colher. E agora chega o outono, que a gente está na estação do outono, que é no agora. O que acontece no outono? É você refletir todas as suas ações passadas, se ela foi viável ou não, se deu retorno financeiro ou não. Então é o seguinte de você, agora no outono, é falar menos e ficar mais em silêncio, refletir as suas ações, refletir se deu viabilidade ou não. Como vocês podem ver ali, é muito o plano físico. É você fazer essa junção do físico mesmo. Para depois chegar no inverno, você fazer um novo ciclo de novo. Então, isso são as 4 direções. Deixa eu ver agora aqui para eu voltar na minha tela. Deixa eu ver como é que eu volto na minha tela agora. Aqui. Eu voltei na minha tela. Show de bola. Então, isso, gente, é as 4 direções sagradas. Eu vou agora entrar muito em detalhe para vocês. O que eu vou fazer aqui também? Cada direção sagrada, eu vou dar um exercício para vocês, uma atividade para vocês. Então é muito interessante você pegar e anotar isso, tá? Então cada direção sagrada, eu vou dar um exercício e você vai escrevendo. Vai ficar mais claro para vocês sobre essas 4 direções, certo? Conforme eu vou explicando elas agora detalhe por detalhe, perfeito? Vocês podem anotar ela. Vamos lá, então. Agora eu vou falar da direção sagrada, o norte. O norte tem com ele o animal de poder, o búfalo. Então tem a presença do búfalo no norte. A estação é o inverno. Ele é muito mental, é o elemento ar, então é muito mente, muito mental, certo? E quando a gente está muito, mas muito aterrado, muito procrastinando e não sai do lugar, que ficou na direção passada, que é o outono, que é o terra, e não conseguiu sair de lá, e ficou estagnado na sua vida, o que se faz? O que se faz, gente? Você vai, senta-se para o norte, e começa a meio que sair daquele aterramento e começa a planejar. Então é um tempo para você acalmar o norte, para você desacelerar, que é a estação inverno. Por que a estação inverno? Vamos lá, quando você chega no inverno, o que você faz? Você fica muito tempo com a sua família, né? Por quê? Porque é frio, você vai para dentro de casa, fica dentro de casa, recolhe. Então, a estação inverno é para você refletir com você mesmo, refletir quais os seus padrões, quais os seus comportamentos, crenças que você tem que deixar para trás. Então, a estação inverno é para você desacelerar, liberar aqueles padrões antigos que limitam você. Perfeito? E para você começar a preparar suas novas crenças, preparar seus novos hábitos, para você iniciar uma plantação. Então, é muito interessante nessa direção norte, que é do elemento ar,
você refletir o que está te travando hoje, certo? Então você reflete para você, sente no norte, na direção norte, que vai vir toda a sabedoria para você refletir o que está travando você na sua vida. Perfeito? Para liberar os padrões que te limitam, os padrões que estão te travando hoje. Por quê? Porque o norte, quando você se senta por norte, você recebe muita sabedoria e muito conhecimento para você implementar na sua vida e mudar os seus padrões, certo? Então é só você sentar pro norte que você já vai fazer essa baita reflexão com você. Bora lá. Deixa eu só botar uma musiquinha aqui que ela parou. Não sei por que ela parou. Deixa eu botar de novo aqui a frequência. Ela parou de tocar. Agora ela vai ficar tocando. Então bora lá. Então o norte é um lugar também de muito silêncio, de muita paz. É um momento de você aprender com você mesmo. É só você se virar pro norte e anotar tudo aquilo que te limita, tudo aquele padrão que te limita, perfeito? E a atividade aqui da direção norte, eu faço a seguinte pergunta para você, você pode anotar em casa a seguinte pergunta, perfeito? Vamos lá. O que está limitando você para atingir seus objetivos? O que te limita hoje para atingir seus objetivos? Sente-se para o norte e escreve. Baixa uma bússola no seu celular mesmo, sente-se para o norte e faça a reflexão. O que me limita hoje para atingir meus sonhos? Então faça a reflexão. E depois outra pergunta, que é outra atividade que eu deixo para você, é qual a área da minha vida que está em desequilíbrio? A área de financeira, a área de relacionamento, a área familiar, deixa eu ver outra aqui, que eu anotei. Então, qual dessas áreas da sua vida hoje está em desequilíbrio, certo? Então, faça essa reflexão. Sente-se para o norte, que você vai ver, que vai vir a sabedoria para você mudar. Então, a energia do norte, a energia do mental e a energia do búfalo traz para você essa baita reflexão. Perfeito? Então, o norte, bem resumido para vocês, seria a sabedoria e o conhecimento. E a estação é o inverno. Perfeito? Então vamos lá para a nossa segunda direção sagrada, que é o leste. Deixa eu ver aqui no meu parte para 2, lá. Então o leste vem muito com o elemento fogo. Por que com o elemento fogo? Que é a ação, que é você plantar, que é você agir. Então é o elemento fogo, que vem com o animal de poder, a águia. Perfeito, gente? Então vamos lá. Então aqui na estação leste, quando a gente chegar na primavera, está muito forte a direção leste. Perfeito? Então vamos. É um lugar para você renascer, para você começar a plantar. Então você vai começar a plantar sementinhas nos seus hábitos, nas suas atitudes, para você renascer e você florescer. Então o lugar do leste é muito do elemento fogo, que é a ação, para você agir mesmo. Perfeito? Então pessoas que são muito, mas muito aterradas, como antes eu falei meio errado, mas agora eu vou falar certo para vocês aqui. Pessoas que são muito aterradas mesmo, ficam procrastinando demais, eu indico você sentar para o leste, para você receber a sabedoria da direção leste, para você expandir a sua consciência, para você começar a expandir seus conhecimentos. Então, se está muito aterrado, você sente-se para a direção leste, que você vai começar a receber a sabedoria da direção leste, que vai começar você a expandir o seu conhecimento, expandir a sua mente, a sua consciência. Então, a direção leste traz para isso. E quem já tem o animal de poder, a águia, com ela, já traz essa força junto do elemento fogo e ela consegue enxergar além. Então, a direção leste traz forte o animal de poder, a águia, que faz você enxergar além. O que é enxergar além, Edu? Enxergar além é você enxergar o que as outras pessoas não vê. É você já ver a solução lá na frente, sem as outras pessoas não estão vendo ainda a solução. Então, o animal de poder, a águia, que vem da direção leste, te traz esse poder para você enxergar mais além ainda. Então, gente, essa direção é para você renascer,
e para você despertar, você sair da caverna, você não ficar lá no inverno trancado, para você despertar, começar a plantar, para você colher lá no verão, que é a direção sul. Então a direção leste traz isso para você, certo? Deixa eu ver outra aqui. E essa direção também é onde você começa a planejar novas direções, novos começos, novos relacionamentos, novos empregos. Então é muito a energia. Quando você está na primavera, vem muito forte essa energia do leste para você ter novos começos, novas direções, novas oportunidades. Então a direção leste traz isso para você, certo? Deixa eu ver outra aqui. Ela te traz muita criatividade e expansão de consciência. E a atividade que eu deixo para você aqui, 21. A atividade que eu deixo para você aqui é o seguinte, é fazer uma meditação. Por que fazer uma meditação, Edu? Porque fazer uma meditação virada para o leste. Por quê? Porque quando você se vira para o leste, ele faz você parar de procrastinar, porque você está muito aterrado. Então ele faz você expandir a sua consciência. Quando você faz uma meditação virada para o leste, ela te traz essa força. Você tem mais conexão espiritual. Então, você consegue expandir a sua consciência. Essa é a atividade que eu deixo para vocês da direção leste, certo? Então, eu já falei ali sobre a direção norte, que é o animal de poder búfalo, o elemento é ar, a estação é o inverno e o corpo é o mental. E o leste, o animal de poder é a águia, o elemento é o fogo e a estação é a primavera e o corpo é o espiritual. Perfeito? Eu falei dessas duas direções sagradas, que é muito importante para nós. Vamos puxar para um exemplo aqui, então. Quando você chegar no inverno, é um ótimo momento para você fazer sua reflexão e ver o que limita você, seus padrões, suas crenças. Então, a energia do inverno é onde você vai para o casulo, rever os seus padrões negativos e alterá-los. E estimular novos padrões, novas crenças. Quando você chega na primavera, que é da direção leste, você vai fazer o seguinte: você vai começar a plantar com seus novos hábitos, com suas novas atitudes, com suas novas ações. É plantar mesmo, é fazer. É aqui, começar a plantar sementinhas para você renascer, para você florescer. Então a direção leste tem muito forte isso. E agora a gente vai para a direção sul, que é o animal de poder, o coiote, que trabalha muito a questão das emoções. A direção sul trabalha muito a questão das emoções. Deixa eu ver aqui, parte para 3, que é minhas anotações aqui atrás, está muito legal isso, porque é muito conteúdo para falar para vocês. E agora eu vou para a direção 3, com a direção sul, que ela representa o elemento água, as emoções, o corpo. Não anotei o corpo aqui, mas é a estação verão. Então o corpo é o emocional, beleza? Então vamos lá. Por que essa direção é muito importante? Porque essa direção é onde a gente começa a colher os nossos frutos. Vocês podem perceber que no verão tem muita gente comemorando, tudo aquilo que passou, começa a colher, a maioria das pessoas entra em férias. Por quê? Porque ela está colhendo tudo aquilo que ela plantou nas outras estações, na estação leste. Tudo que ela plantou, ela começa a colher seus frutos. Então, onde as suas emoções afloram, onde você começa a comemorar. Então, a direção sul traz muito forte a questão da comemoração, das emoções. Perfeito? Se você hoje está com um turbilhão de emoção dentro de você, mas um turbilhão mesmo, está com desequilíbrio emocional, cara, é só você se virar para o sul, faça uma meditação, receba a energia do sul, que ela vai equilibrar as suas emoções. Então a direção sul, ela traz isso. E outra coisa interessante que na direção sul ela traz o resgate da sua criança interior. Sim, ela traz o resgate da sua criança interior.
Por que que ela traz, Edu? Porque a criança interior gosta de comemorar, gosta de alegria, gosta de uma festa. Então, por isso que ela traz o resgate da sua criança interior. Eu já vou passar uma dinâmica para vocês aqui, uma dinâmica bem simples, como para você relembrar da sua criança interior. Eu tenho uma dinâmica bem legal aqui que eu já vou passar para vocês, tá? Outra coisa, a direção sul, quando você se senta para a direção sul, ela vai te trazer também muita confiança. Ela te traz muita confiança. Se você está com falta de confiança hoje, sente para a direção sul, faça uma meditação, que você vai receber essa sabedoria da confiança, que essa direção traz essa sabedoria para você. É só você pegar e sentar-se para a direção sul. Viu como é importante, gente, o conhecimento das 4 direções? Vocês estão pegando uma lógica dessa? No inverno a gente vai para nossa caverna, se resguarda, faça reflexão do que nos está nos limitando. Depois na primavera a gente começa a plantar muito mesmo. Depois no verão a gente começa a colher tudo que a gente plantou e começa a comemorar tudo aquilo. As pessoas entram em férias e começam a comemorar, emoções lá em cima. Então, vocês estão entendendo a lógica disso? Então, se não estão entendendo, é só vocês me perguntar aqui, tá? Beleza? Então, resumindo aqui, ela traz muito o resgate da criança interior. Muito mesmo. E o animal de poder aqui da direção sul é o coiote. Perfeito? E quando a gente precisa deixar o nosso sentimento fluir, como eu falei para vocês, é só vocês sentar-se na direção virada para o sul. Hoje aqui eu estou sentado na direção virada para o sul. Mas hoje eu estou trabalhando com o animal de poder, o urso. Por que eu estou trabalhando com o animal de poder, o urso? Por causa que a gente está na época do outono. Então está muito forte o animal de poder, o urso. Já vou chegar lá, tá? Agora eu vou fazer uma dinâmica com vocês, uma dinâmica muito legal. Certo? Uma dinâmica sobre como você pode lembrar da sua criança interior. Vocês já ouviram falar muito que o nosso propósito de vida, que a nossa missão, ela está muito ligada na nossa criança interior, né? Muito ligado aos nossos sonhos de criança, o que a gente fazia, o que a gente brincava, qual era a nossa diversão, com quem a gente brincava, o que a gente gostava de fazer, se nós éramos mais retraídos, se era líder, enfim. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês aqui, que vocês vão, se vocês fazerem na casa de vocês, vai ser muito legal, porque essa dinâmica quando eu fiz, me voltei lá na infância mesmo, relembrando tudo que eu fazia na infância, perfeito? A primeira pergunta aqui para vocês sobre o resgate da criança interior é o seguinte: qual era seu apelido de infância? Qual era o seu apelido de infância? Como os seus amiguinhos lá na infância te chamavam? Lembra? Vocês lembram? Conseguem lembrar? Então vai, olhe lá para trás. Qual era o seu apelido de infância? Quando você lembrar, cara, vai trazer um sentimento bom para você. Eu sei que vai mesmo. Aquele apelido que você gostava, assim, que você gostava. Nós na infância sempre tivemos um apelido. O meu lá na infância, eu era chamado de Bananinha. Por que Bananinha? Porque eu gostava muito de banana. Então meu apelido era Bananinha, era Dudu, era Dado, meu irmão me chamava de Dado. Então lá na minha infância eu tinha esses apelidos. Hoje eu gosto de que me chamam de Edu. É um dos apelidos que eu gosto hoje que me chamam. Outra pergunta legal para você resgatar sua criança interior, uma lembrança, é o seguinte, eu vou falar aqui para vocês agora. A primeira lembrança da minha infância, a primeira lembrança da sua infância. Traga para agora a primeira lembrança, cheia de riqueza de detalhes, cores, sensações, sentimentos, sorrisos, uma idade aproximada que vai vir. Então, puxa uma lembrança lá da sua infância, a melhor lembrança que você tem da sua infância. Lá quando você era criança mesmo. Então, puxa, uma lembrança feliz, onde você riu muito, onde você ficou muito feliz na sua infância. Puxa essa lembrança para você. Lembra de todas as cores, todos os detalhes, onde você estava, com quem você estava, com sua família, com seus amigos. Puxa lá na infância. Puxa todos os detalhes de cor e vai refletindo. Como isso é bom, como esse sentimento é bom.
puxa lá no fundo. Cara, essa dinâmica foi muito boa pra mim, muito boa mesmo, porque a gente opa, como a nossa criança interior tá longe de nós, né? Como a gente vai esquecendo da nossa criança interior, né? Mas a criança interior vive aqui, no nosso coração. Perfeito? Lá na sua infância, qual era o seu doce preferido? Qual doce você gostava mais, muito mesmo, muito? Lembra? Você consegue lembrar? Daquele pirulitinho de coração, daquela balinha de sete bela, enfim. Lembra daquele doce de infância que você tinha, que você gostava daquele doce? Lembra lá no fundo mesmo. Outra coisa, qual era a sua música favorita lá na sua infância? O que você costumava de ouvir? Depois de sair dessa live, pesquisa essa música e escuta. E você observa o sentimento que vai vir para você. Então vai lá no fundo e escuta. Qual era o teu ídolo na sua infância? Essa semana teve a live da Sandy Júnior, né? E a Sandy Júnior eu admirava muito. Eu cantava Abre a Porta, Mariquinha, enfim, era muito legal. Então você puxa quem era o seu ídolo da sua infância. Puxa lá no fundo mesmo. Então essa seria algumas perguntas que eu tenho aqui, mas tem muito mais, se eu me aprofundar vai demorar muito passar para vocês, mas só essas 3, 4 perguntas que eu passei para vocês já faz vocês lembrar um pouco da infância, lá, a infância de vocês. Então eu aconselho você fazer isso virando para a direção sul. Quando você vira para a direção sul, você já traz esse poder da criança interior, você já traz esse poder da emoção, desse poder da alegria, o poder da comemoração. Então vire-se para o sul. A direção sul traz esse poder para você, certo? Então bora lá agora para a direção oeste, que é a direção aonde faz nós falar menos e ficar mais em silêncio. É a estação do outono, onde a gente está vivendo agora. A estação do outono faz isso. Por que faz isso, Edu, a estação do outono? Por quê? A estação do outono é muito ligada ao elemento terra. O animal de poder é o urso. Então, agora a gente está vivendo numa uma direção do oeste com a estação do outono, que traz essa reflexão para nós um pouco silenciar nossa mente, aterrar. Então, quem é muito avoado, quem é muito espiritual demais mesmo, tem que ter o equilíbrio, tá, galera? Tem que ter o equilíbrio. Então, esse é o momento de você aterrar, analisar tudo que você viveu. A gente entrou na estação do outono, é analisar tudo que a gente viveu. Tudo que a gente viveu atrás está gerando resultados para nós? Está gerando uma vida abundante? Então, essa é a estação outono, que traz essa reflexão, onde a gente fica mais em silêncio. Por que a gente fica mais em silêncio? Porque no verão a gente colheu, certo? Agora é o momento de a gente escrever e analisar tudo que a gente colheu. Então a gente não vai ficar aí falando para todo mundo o que a gente colheu, né? Não vou ficar falando aí para todo mundo o quanto eu faturei no ano. Não, é o puxar um pouco e analisar tudo que você colheu. Então, minha internet hoje, gente, não tá muito boa, tá? Então eu peço desculpa para vocês. Tentei arrumar ela antes, mas acho que eu não consegui. Fiz reiki nela, ativei símbolos para ela tá fluindo até agora, certo? Ela tava muito ruim antes de começar essa live, mas eu vim e tô fazendo do mesmo jeito, perfeito? A direção leste traz muito forte também a questão da autorresponsabilidade, de nós assumir toda a nossa autorresponsabilidade. Por que assumir toda a autorresponsabilidade, Edu? Porque é o momento de nós assumir aquilo que não deu certo. Não botar culpa no próximo, não botar culpa no outro. É assumir a tua própria autorresponsabilidade. Então, a direção oeste traz muito forte a questão de você assumir tudo aquilo que você tomou decisões lá atrás, na direção leste, onde traz forte o poder de decisão. Então, agora,
na direção oeste, que a gente está vivendo na estação do outono, é isso. É você assumir a sua autorresponsabilidade. Não botar culpa no próximo. Porque tudo que você... Foi tudo você que fez. Você pode ver ali, tudo que eu falei agora, é tudo que a gente vai plantando, a gente vai analisando, a gente vai refletindo, a gente vai meditando. Então tudo que a gente fez atrás e está acontecendo agora e aconteceu o que você colheu, não foi por causa de culpa de tal fulano, não foi por causa de culpa de governo, não, foi você que fez, foi você que criou aquilo para você. Então é o momento agora de nós silenciar e ver o que a gente também tem que melhorar. Então, essa estação do outono traz isso para nós. Então é essa a direção do oeste, perfeito? Deixa eu ver outra coisa que eu anotei aqui para não esquecer de falar para vocês. É o momento também de silenciar e refletir nossas habilidades e tudo que a gente é bom em fazer e tudo aquilo que a gente tem que melhorar, começar a botar no papel para quando chegar no inverno de novo, a gente começar a mudar e alterar nossas crenças, nossos hábitos, perfeito? Essa direção também é para você, quando você senta-se para o oeste, você começa a ter insights de como você pode atingir as suas metas. É só você sentar-se para o oeste que você vai ter esse poder de como você pode atingir as suas metas. É só você fazer uma meditação virada para o oeste. O oeste também traz muito forte a energia da saúde física. Então, se a sua saúde não está muito legal, agora a gente está no momento de resgatar a nossa saúde física. Então, sente-se, faça meditação e você vai conseguir resgatar essa saúde física, certo? É o momento também, esse momento, quando você senta-se para o oeste, é você fazer a sua reflexão se o seu emprego está bom ou não, se a sua vida está legal ou não, o que você pode fazer para você mudar, perfeito? Deixa eu ver aqui. Então, esse momento também é tudo aquilo que você plantou, tudo que aquilo você plantou e você colheu, é o momento de você aproveitar também, de você ser grato, de você agradecer. Então, a direção oeste traz isso, que é a estação do outono. Ela te traz esse poder para você agradecer, para você honrar tudo que você conquistou, certo? Outra coisa, uma outra atividade que eu vou deixar aqui para você, dessa direção oeste, é o seguinte: como foi a sua colheita? Tudo aquilo que você plantou, tudo aquilo que você está colhendo, como está a sua colheita? Como está a sua colheita hoje? Que resultado está gerando na sua vida hoje? Que resultado está gerando na sua vida financeira, na sua vida familiar, na sua vida profissional? O que você está colhendo hoje? Faça a reflexão. O que você está colhendo hoje? O que você pode mudar dentro de você? Então é o momento de você fazer essa autorreflexão. Então é o momento. Então, a gente está numa estação do outono mesmo, para ficar mais em silêncio com nós mesmos. Refletir tudo que a gente tem que mudar. Então, gente, as 4 direções sagradas, elas são isso. Sim, é um conhecimento novo, mas eu vou abordar muito mais esse conhecimento, tá? É um conhecimento também que eu estava estudando aqui, e tipo, tem muita coisa aqui, que eu não tinha me aprofundado ainda nisso, né? Por isso que eu estava com meio que receio de fazer essa live para vocês sobre as 4 direções sagradas. Mas resumindo aqui para vocês, o norte significa o mental, o nosso mental, que vem com o animal de poder, o coiote, que você recebe a sabedoria e o conhecimento, perfeito? O leste é muito ligado ao fogo, a ação, é o elemento águia, então ele te traz isso, traz a iluminação, é para você estar muito aterrado, você fazer uma meditação virada para o leste, para você começar a ter mais ação, mais empoderamento. Então, o leste traz isso, traz esse poder do fogo, traz o poder da ação. Então é só virar para o leste que você vai receber esse poder, para você agir e você ficar plantando novos resultados, para você colher novos resultados. A direção sul, só tá desequilíbrio emocional, vira isso para o sul. O
que você vai receber toda a sabedoria, o conhecimento de como você lidar com as suas emoções. É só você sentar para o sul e fazer uma meditação que você vai receber essa sabedoria da direção sul. E do oeste é muito terra, aterrar mesmo. É você aterrar e fazer a reflexão. Está muito ligado o animal de poder, o urso. O urso, e muito ligado à questão também de você analisar toda a sua vida financeira. Como está a sua vida financeira. Então isso está muito ligado à organização financeira mesmo e ao animal de poder, o urso. Perfeito? Então isso seria as 4 direções sagradas. Eu passei para vocês aqui 4 atividades para vocês fazerem. Eu passei do elemento água, que é da direção sul, sobre como você pode resgatar a sua criança interior. Então eu passei várias dinâmicas ali. É só você voltar aqui na live e fazer essa dinâmica que é muito boa, certo? Então essas seriam as 4 direções sagradas da cura xamânica estelar, onde você é iniciado também nas 4 direções sagradas. Esse conteúdo aqui eu vou disponibilizar ele no YouTube. Perfeito. Lá no YouTube eu disponibilizo toda semana uma aula para vocês sobre o Reiki e a cura xamânica estelar. Sim, esse conhecimento eu vou me aprofundar mais e vou passar para vocês, porque é um conhecimento muito novo para mim também. Aqui nessas 4 direções sagradas existe um clã. Existe um clã. E esse clã é composto por 4 animais de poder. E esses animais de poder, esse clã, você pode usar na sua vida emocional, na sua vida financeira, na sua vida familiar, nos seus projetos. Por quê? Porque tem o clã do mental, onde a razão, você traz a razão mesmo, o que você tem que fazer, o que você tem que mudar, qual projeto você tem que fazer. Então é o clã do mental. Depois vem o clã do espiritual, que é você se conectar com seus mentores, se conectar com Deus, com o Criador, analisar mesmo. Depois tem o clã do emocional, que é muito você rever as suas emoções, rever como você está, que animal de poder você pode trazer para te ajudar nesse clã do emocional. Depois tem o oeste, que é muito ligado ao físico, aqui, ao material mesmo, que é o animal de poder, o urso. Então essas 4 direções sagradas são compostas por 4 animais de poder. Então, cada animal de poder tem um significado para você e te ajuda muito com essas energias. Então eu vou trazer um conteúdo para vocês aqui, falando mais fundo sobre esses clãs, o clã que a gente pode criar na nossa vida, para a gente trazer a força deles, para a gente implementar na nossa vida financeira, nossa vida profissional e nossos projetos daqui para frente. Então, é muito legal. A galera que está no Telegram, tem uma galera lá no Telegram já, eu vou postar lá no Telegram alguns conteúdos desses que eu postei aqui para vocês, algumas atividades que eu postei aqui. Eu vou postar também lá sobre essas 4 direções sagradas, o mapa das 4 direções sagradas. Eu vou postar lá no Telegram.